Capítulo 213. Você é quase um mesmo. Depois de matar o inimigo, Inzaghi pegou uma espada que o soldado havia abandonado e perfurou a cabeça no chão. A ponta da espada apareceu do outro lado da mesma maneira que os espetos na carruagem da prisão perfuraram a cabeça de York. Inzaghi então apunhalou o cabo da espada no chão. Depois de fazer tudo isso, Inzaghi limpou o sangue do rosto e ficou atrás de Fei. Fei assentiu com satisfação. Apenas mate um homem. Este foi o teste que a Fei preparou para Inzaghi. Inzaghi não desapontou Fei. Este jovem foi capaz de controlar a si mesmo e sua raiva quando ambos os seus inimigos não podiam se mover. Ele seguiu a ordem de Fei e só matou um homem. Pelo menos, Fei soube que este jovem era muito respeitoso com ele e foi capaz de permanecer fiel a si mesmo quando foi confrontado com tentações. Somente esse tipo de pessoa valia o tempo e a energia de Fei para se concentrar em ensinar. Foi por isso que Fei ficou feliz com Inzaghi. Porque ele? Fei perguntou com uma expressão calma enquanto olhava para o crânio na espada. Ambos merecem morrer. Mas em comparação, Kulum é descendente de uma família Ptolemy e tem um status mais alto. Se eu matá-lo, ofenderia uma força enorme e eles estariam atrás de nós. Andrev é apenas um capitão do exército, então prefiro matá-lo quando só posso matar um deles para desabafar minha raiva e ódio. A cabeça da espada pertencia ao capitão Andrev do 3º Batalhão do Martelo Gigante. Este homem forte era agora um cadáver sem cabeça no chão. O sangue de seu pescoço manchou o chão, e Kulum, que foi a causa disso, estava tão assustado que já desmaiou como um cachorro morto. A resposta de Inzaghi foi curta e concisa. Isso foi uma surpresa para a Fei. O jovem que era tão tímido que teve dificuldades em falar um dia atrás pareceu ter uma calma rara. Fei diria que Inzaghi agora tinha a calma e a inteligência de um assassino. Fei também ficou bastante satisfeito com o pensamento que passou pela cabeça de Inzaghi. Era óbvio que esse jovem ainda estava pensando sobre a situação de Fei quando ele quis se vingar. Este jovem não tinha medo da morte. Se ele pudesse vingar as pessoas, incluindo York e Tina, ele faria isso mesmo se tivesse que morrer. Mas a razão pela qual ele só matou uma figura menos importante foi porque ele não queria causar muitos problemas para Fei. Kulum resultaria em muitos problemas depois que ele pensou sobre isso. Você está com medo de causar problemas para mim? Fei balançou a cabeça levemente. Felipe, lembre-se disso. A razão pela qual eu só permiti que você matasse uma pessoa não era porque eu tenho medo de outras pessoas. A verdadeira razão pela qual eu só permiti que você matasse uma pessoa era porque eu quero que você volte e vingue-se quando você for poderoso o suficiente, e não se vingue com a minha ajuda. Para Inzaghi foi uma pequena surpresa. Uma expressão grata apareceu em seu rosto quando ele se ajoelhou para Fei. Levante-se, você precisa descansar um pouco. Fernando, leve ele para descansar. Sim, Sua Majestade. Torres disse e curvou-se para Inzaghi. Sua Alteza, por favor, venha comigo. Como Inzaghi era o discípulo do rei, seu status não era diferente de um príncipe no reino de Chambord. Foi por isso que Torres se dirigiu a ele assim. Sua Majestade, o cadáver do tio York. Inzaghi disse para Fei com hesitação, enquanto olhava para a carroça de ferro cheia de cadáveres que não ficavam muito longe. Fei assentiu. Ele mudou para o modo feiticeiro, e uma forte onda mágica apareceu em seu corpo. Sob o controle de um feiticeiro nível 36, o poder mágico sugou todos os elementos de fogo ao redor dele em suas mãos. Ele acenou com a mão com fogo, e uma espessa corrente de fogo correu em direção à carruagem da prisão como um dragão e envolveu-o. Magia de feiticeiro, inferno. Criar é uma nuvem de fogo infernal e derreteria qualquer coisa que Fei quisesse. Este era um feitiço de fogo que era mais poderoso que flecha de fogo que um feiticeiro poderia lançar em Diablo Vorut, e era o terceiro feitiço de fogo que Fei aprendeu. Dilis que estava em pé longe e em silêncio ficou atordoado. Este rei de Chambord, ele é um guerreiro e conhece feitiços mágicos também. Ele é um poderoso guerreiro e um forte mago de fogo. Como?
Ele está neste nível, apesar de sua idade. Além disso, ele pareceu tão relaxado quando ele lançou o feitiço que ele nem precisou cantar ou qualquer coisa. Quão poderoso ele é! Ele pensou. Giles tinha perdido toda a capacidade de pensar. A força de seu oponente fez com que ele se sentisse fraco e impotente. Por um momento, Giles, que estava muito orgulhoso de si mesmo, admitiu que estava vendo uma nova estrela aparecer. Volte para onde todos nós viemos. Deixe que Orc, Tina e outras almas puras descansem em paz com este fogo protegendo. Mesmo que Fei fosse muito forte, ele ainda não podia salvar a todos. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Inzaghi novamente. Ao ver o fogo consumir sua família e amigo, Inzaghi sentiu como se seu coração tivesse endurecido. Exceto o homem na frente dele, nada mais foi capaz de afetá-lo e ferir seu coração mais. A expressão de Fei mudou de repente. Ele rapidamente mudou para o modo bárbaro e saltou para o ar. Ele apareceu na frente da carruagem da prisão e abriu-a. Depois de correr para o fogo, ele voltou com 4 corpos magros. 4 órfãos ainda estão vivos. Fei mudou para o modo paladino e usou oração. Uma chama dourada poderosa e divina apareceu de dentro do seu corpo e envolveu as 4 figuras finas da carruagem da prisão. Neste momento, Fei parecia muito gentil e divino. Como se ele fosse uma figura sagrada, ele abençoou as 4 criancinhas e as 4 crianças que pareciam mortas logo pareciam mais animadas. Eles começaram a respirar e o rosto ficou um pouco mais vermelho. Ah, ótimo! Cavani, Michael, Gonzalez e David. Isso é ótimo. Eles ainda estão vivos. Inzaghi, que viu isso, estava muito animado. Nos últimos 3 anos, esses órfãos eram como sua família. Ele pensou que ele foi o único que sobreviveu a isso e teria que andar no caminho da vingança sozinho, mas ele não esperava que 4 de seus amigos tivessem sobrevivido também. Felipe, vou deixar você cuidar desses 4. Fei parou a oração. As 4 crianças já estavam de volta ao normal, mas não acordaram. Provavelmente foi por causa deles serem muito fracos pela falta de nutrientes. Sim, Sua Majestade Inzaghi ficou encantado. Vá descansar um pouco. Torres ordenou aos soldados de Chambord que levassem as 4 crianças e Inzaghi ao acampamento para descansar. Neste momento, Sesh e Oleg, que ouviram a notícia, já haviam corrido para lá. Os oficiais de execução da lei Cavaleiros do Zodíaco já haviam se organizado em suas formações em frente ao acampamento, e sua presença não podia ser ignorada. Fei apontou para Giles, que estava gravemente ferido, e Colum, que fingia estar morto, disse enquanto se virava e caminhava em direção ao acampamento. Mate todos os outros, exceto os 2 ou 50 a 60 soldados que Andrev e Colum trouxeram viraram e correram. No entanto, não importava o quão rápido eles corressem, eles não poderiam se livrar dos soldados de Chambord. Sem exceção, esses soldados foram todos mortos, apesar de seus gritos implorando perdão. Como o guerreiro número 1 da geração jovem no portão Hot Spring, Giles franziu a testa enquanto tentava curar as feridas em seu corpo. Ele não podia salvar esses soldados, mesmo que ele tivesse a intenção de salvar esses soldados cancerosos. A força que Chambord demonstrou o chocou. Além do rei de Chambord, o jovem loiro com habilidades impressionantes de atirar e o guerreiro magro e alto ao lado do guerreiro gordo careca também trouxeram muito choque a Giles. Mesmo que esses guerreiros não fossem páreo para ele se estivesse em seu auge, ele ainda estava surpreso que um pequeno reino afiliado de nível 6 poderia ter tantos guerreiros poderosos que eram raros até mesmo no portão Hot Spring. Ele não conseguia esconder sua cabeça sobre isso. Rei de Chambord, qual longe eu estou do Cavaleiro do Sol Dourado Sultan. Giles lembrou de repente porque ele desafiou esse rei. Ele gritou para a figura alta que estava prestes a desaparecer no nevoeiro. Sultan. Vocês dois são quase um mesmo nível. Fei respondeu sem olhar para trás.